Olá, eu sou a Alane, juntamente com minha amiga, a gente escolheu o tema folhas, né, para apresentar, e aí vamos ver aí um pouquinho sobre ela. O que são folhas? São estruturas vegetais ligadas diretamente ao caule e faz parte do sistema vegetativo da planta. Ou seja, a planta possui várias partes nela e uma delas é a folha. E a folha, ela tem suas especificidades para a planta, né? Entre elas, a fotossíntese, respiração, transpiração, excreção, que são funções que a gente vai ver especificamente mais adiante, né? E a coloração verde das folhas deve-se à clorofila, né? Que é um pigmento essencial para a fotossíntese. E é adquirido através da captação da luz do sol, né, para que se chegue a esse processo de fotossíntese. A anatomia foliar, o que é isso? A anatomia é a parte interna da folha, né? Então vamos ver aqui sobre cada um especificamente. Epiderme, que é a camada externa, pode ter cutícula e estômago, né? Que é aquela camadazinha que tipo protege a folha, né? E é nela que contém estômatos, né? E que contém a cutícula da folha. Tem o mesofólio, que são os tecidos internos da folha, né? O mesofólio, ele fica como se fosse uma camadazinha no meio entre a epiderme, né? Que a epiderme é como se fosse uma camada de cobertura. E temos também parênquima palissádico, que ele é rico em cloroplastos e também ele é o que é responsável pela fotossíntese, né? Nós sabemos que o cloroplastos é quem realiza o processo de fotossíntese. Temos o parênquima lacunoso, que é por onde os gases fazem as trocas, né? Então, são espaços que contém dentro da folha, né? Que só pode ser visto microscopicamente, que acontecem essas trocas gasosas. E nós temos também as nervuras, né? Que são feixes vasculares. Como o nosso corpo é vascularizado, as folhas também, elas possuem essa vascularização, que é chamada de xilema e floema. O xilema é a seiva bruta, onde ela capta água e sais minerais da raiz para as folhas da planta, né? E ela é formada por células mortas. O floema, ele conduz seiva elaborada, ou seja, os nutrientes que são produzidos na fotossíntese, e ele é composto por células vivas. Nós temos também a morfologia foliar. O que é isso? A morfologia foliar é a parte externa da folha, ou seja, aquelas camadas de fora da folha, né? E aí ela é classificada, né, quanto ao limbo, quanto à borda e quanto à forma. Quanto ao limbo, nós temos simples, que é só um limbo, né? O que é isso? Limbo ou lâmina foliar são a mesma coisa, né? Que é a parte principal da folha, que ela tem uma estrutura achatada e ela é responsável por captar a luz do sol para que aconteça o processo de fotossíntese. E quanto ao limbo, ela também pode ser composta, que ela está dividida em folíolos. O que é isso, né? A folha, ela possui uma estrutura que se chama pecíolo, né? O que é isso? O pecíolo é o talozinho, né? Mais conhecido como talozinho da folha. E na estrutura composta, é um único talo, mas a gente vê a estrutura dela como se houvesse várias folhas em um único talo, né? A gente tem um exemplo bem simples, que é a folha da mandioca. Nós temos também, quanto à borda, ela é classificada como inteira, serrilhada, recortada, ondulada, né? Se a gente for parar para prestar atenção, encontramos folhas de várias formas. Então, isso é uma classificação específica quanto à borda. E também quanto à forma, né? Linear, lanceolada, cordiforme, elíptica, e assim sucessivamente. Eu coloquei até aqui uma imagem que tem várias formas de folhas, na verdade, e que cada uma tem um nome específico, né? E nenhuma é igual à outra.
Eu sou a Natana e eu vou falar da adaptação. A adaptação. As folhas elas podem se adaptar ao ambiente. De acordo com o ambiente que existe, que tem vários tipos de ambiente, as plantas têm que se adaptar a eles para conseguir sobreviver. A adaptação ao ambiente seco são as xerófitas. Elas têm a cutícula espessa, folhas reduzidas e estômatos protegidos. Aí nós temos um exemplo delas, que é os cactos. As folhas dos cactos, elas são em formas de espinhos. A gente só conhece como espinhos, mas na verdade é uma folha. Esses espinhos, o porquê que eles são nesse formato? É para a redução da perca de água. Além de proteger a planta, ela reduz a liberação de água e ela consegue viver mais tempo na época seca. E temos também o outro tipo de xerófitas, que é as suculentas, que são folhas carnosas. Ela já é o oposto dos cactos. Os cactos eles são para diminuir a perca de água e já as suculentas é para armazenar mais quantidade de água para ela conseguir se manter. Aí temos também a adaptação ao ambiente aquático, que foi escolhido as hidrófitas, que ela tem uma presença da erênquima. Os estômatos é só na parte superior, né? Porque a parte inferior vai estar em cima, vai estar na água, né? Então os estômatos têm que ficar na parte de cima para fazer a captação e a liberação de oxigênio e gás carbônico. E nas plantas aquáticas elas são folhas largas e flutuantes. Temos as plantas trepadeiras, que são folhas modificadas em gambinhas. Tem dois tipos, que é a gambinhas e a volúvel, se eu não me engano. Que a volúvel, ela, se eu não me engano é esse nome, é o caule dela que vai se enrolando em estruturas para se prender e crescer. E já as gavinhas não, ela é uma parte, um gancho que ela vai crescendo e se enrolando para fazer as ramas. E agora, como eu falei para vocês, né, a gente vai ver as funções das folhas, né, cada parte específica. Primeiramente, as folhas têm a capacidade de produzir a fotossíntese, né? A fotossíntese é um processo em que as plantas absorvem a luz do sol, juntamente com o gás carbônico e a água, e elas produzem seu próprio alimento, e elas também liberam o oxigênio que nós seres humanos utilizamos, elas liberam para a atmosfera e que a gente utiliza para sobreviver. Sabendo que as plantas, elas dão essa contribuição na produção de oxigênio, mas nós sabemos que o pulmão do mundo são as algas, né, que são as maiores produtoras de oxigênio, mas as plantas dão essa grande contribuição para nós seres vivos. Nós também temos a transpiração, né? As folhas, elas como nós, elas também transpiram. Para que essa transpiração? Para liberar vapor de água para o ambiente, ajudando a regular a temperatura da planta. As plantas também, assim como nós, elas respiram, né? E elas respiram através de quê? Das folhas, tá? Então, as folhas, elas possuem estruturas, né, que são responsáveis por essa respiração das plantas. E assim como nós, elas respiram oxigênio e inspiram gás carbônico, ou seja, elas recebem oxigênio e liberam gás carbônico. Através de quê? De uma estruturazinha que está aqui, ó, nessa imagem, bem pequena, que só pode ser vista através de microscópio, chamada de estômatos, né? E esses estômatos, eles têm a função de fazer essas trocas, né? Então ele faz um pequeno movimento de abrir e de fechar, né? Para que a planta possa respirar. Também as plantas, elas têm, as folhas na verdade têm função de excreção, que é através delas, das folhas, que as plantas liberam substâncias, né, que já não servem mais para a planta, né? E também é uma forma de transpiração, né? Que a transpiração é a liberação, né? Então a excreção também acaba sendo uma liberação.
Eu vou falar um pouco das particularidades da folha. As folhas elas têm nervação paralela ou reticulada. Quando ela é paralela, ela é monocotiledôneas. Quando ela é reticulada, ela é dicotiledôneas. Monocotiledôneas é como o milho. Eles nascem com uma única folhinha inicial, é apenas uma única folha, por isso que é mono, uma única folha. A nervura dela é reticulada, não é reticulada, ela é paralela. E a raiz dela é fina e ela é em tufos. E já a dicotiledônia, que são nervuras reticuladas, é como um feijão. Quando ele nasce, a folha inicial são duas. Assim, quando ela brota, são duas folhinhas, uma para cada lado. Essa é a dicotiledônia. O di é de 2. E elas são com uma raiz já bem grossa, né? É diferente da paralela, da monocotiledônia, que é uma raiz fina em tufo. Essa já é uma raiz bem grossa. Eu vou falar também sobre os tipos de filotaxia, que temos a oposta, alterna e verticilada. Quando ela é oposta, é quando uma folha vai nascer uma ao lado, uma de um lado e outra de outro, mas no mesmo nó. A folha vai ter um nó aqui, que nasceu uma folha, a outra folha vai estar aqui. Então elas são opostas, uma na frente da outra. Sempre vai ser dessa forma que ela vai crescer. Um exemplo é o café. O café, elas têm folhas opostas. A alterna, ela já é diferente. Ela nasce uma folha aqui nesse nó, um pouco mais acima vai nascer a outra no próximo nó e assim ela vai subindo. Uma folha acima da outra. Então vai subir o caule, vai ter uma folha aqui, a próxima vai nascer um pouquinho mais acima. Elas não ficam no mesmo nó, são nós diferentes. E tem a verticilada. O exemplo da alterna é a roseira e o hibisco. Elas têm esse formato de uma acima da outra. A verticilada, elas são várias folhas juntas uma ao redor de um mesmo nó. Então vai ter o nó, uma aqui, ela vai ter todinha ao redor várias folhas. É como se ela fizesse mais ou menos isso aqui, ó, todas no mesmo nó. Elas são verticiladas. Um exemplo dela é a erva de anjo, se eu não me engano. Agora eu vou falar das modificações foliares. Que temos as brácteas, que são folhas coloridas, como aquela na imagem. Ela parece uma flor, mas ela não é uma flor. Na verdade, são folhas que são modificadas, são mais finas e bem coloridas, que aparentam ser uma flor, mas na verdade são folhas. Elas são bem bonitas e elas atraem bastante polinizadores. Temos também os espinhos, como as roseiras, né, que são para proteção contra herbívoro. Então as roseiras tem um tipo de modificação foliar. Pode passar para o próximo. E temos as folhas carnívoras, que também é uma modificação foliar, que elas são, o nome daquela é a dioneia. Ela captura os insetos para fazer a própria digestão, né? Elas se alimentam desses tipos de insetos, elas são bastante interessantes. Tem muitas pessoas que gostam de ter a dioneia como planta de ficar dentro de casa, justamente para isso, para capturar algumas moscas. Então é bem comum você ver elas em casas. E temos as folhas compostas, que são subdivididas em folíolos, que é no caso das samambaias. Só para concluir, as folhas são estruturas essenciais para a vida vegetal e suas funções garantem a sobrevivência da planta e o equilíbrio dos ecossistemas. As adaptações mostram como as plantas elas evoluíram para prosperar em diferentes ambientes em que elas crescem. Muito obrigada.